O apartamento no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte, era um santuário de silêncio e ordem. Cada peça de mobiliário minimalista parecia ter sido colocada com precisão cirúrgica, criando um ambiente tão impecável que se tornava estéril, quase um mausoléu moderno. Pelas janelas panorâmicas, a cidade vibrava com um pulso de vida que não conseguia penetrar as paredes de vidro. Lá dentro, o tempo parecia ter congelado há exatamente 1 ano, no dia em que a vida de Marcelo se partiu. A luz pálida de um inverno mineiro entrava sem pedir licença, acentuando a ausência de cor, de riso, de qualquer vestígio de calor humano. Era o cenário perfeito para um homem que possuía tudo o que o dinheiro podia comprar, exceto a única coisa que realmente importava. A riqueza material apenas servia para ampliar o eco do vazio que o consumia por dentro, um lembrete constante de sua impotência. Marcelo estava em seu escritório, uma figura imóvel em meio ao luxo frio. Aos 42 anos, ele ainda vestia os ternos caros e mantinha o cabelo perfeitamente alinhado, mas era uma fachada frágil. Seus olhos, antes afiados e focados, agora carregavam uma fadiga crônica, um olhar perdido que vagava sem rumo pelo horizonte de concreto da cidade. Sobre sua mesa de vidro, pilhas de relatórios de investigadores particulares formavam uma torre de esperanças frustradas e becos sem saída. Cada página, cada fotografia, cada transcrição de depoimento já havia sido lida e relida centenas de vezes. Uma tortura autoimposta em busca de uma pista, um erro, qualquer coisa que pudesse reverter o pesadelo. Ele era um gigante do mundo da tecnologia, um homem acostumado a controlar variáveis e prever resultados, mas ali, em seu próprio luto, era apenas um pai quebrado. O som estridente do interfone quebrou o silêncio ritualístico, um ruído vulgar que não pertencia àquele ambiente. Um motoboy informou o porteiro. Tinha uma entrega para ele. Minutos depois, Marcelo segurava um pequeno envelope pardo, sem remetente, sem qualquer identificação. Dentro não havia um documento oficial ou uma carta formal, mas um único pedaço de papel de caderno, amassado e com as bordas sujas. Ele o desdobrou com dedos trêmulos, o coração batendo descompassado contra as costelas. A caligrafia era infantil, instável, como se a mão que a escreveu estivesse com medo. As palavras eram poucas, mas cada uma delas atingiu Marcelo com a força de uma onda violenta, arrancando-o do torpor em que vivia há 12 meses. Era uma mensagem que desafiava toda a lógica e toda a dor que ele havia aceitado como sua realidade. Eu sei onde seu filho está. Me encontre na fonte da Praça da Liberdade amanhã, ao meio-dia. Venha sozinho. A armadura de indiferença que Marcelo construiu meticulosamente ao longo do último ano se estilhaçou em 1000 pedaços. Uma faísca de esperança, uma emoção que ele havia se proibido de sentir por ser dolorosa demais, explodiu em seu peito, tão intensa que o deixou sem ar. Imediatamente o terror a acompanhou. Poderia ser uma armadilha, uma extorsão cruel, mas um alarme falso para arrastá-lo de volta ao fundo do poço. A mente de empresário gritava para ser cético, para analisar, para não se deixar levar. Mas o coração de pai, enterrado sob camadas de culpa e luto, suplicava por uma chance. Naquele instante, olhando para aquelas palavras simples e trêmulas, Marcelo soube que não tinha escolha. Ele iria. O sol fraco do inverno mineiro banhava a Praça da Liberdade com uma luz melancólica, quase cinematográfica. Marcelo chegou 15 minutos antes do meio-dia, o coração uma bigorna no peito. Cada casal que passeava, cada criança que corria atrás dos pombos, parecia uma afronta à sua dor congelada. Ele se sentou em um banco de pedra, de frente para a fonte, sentindo o cheiro de terra molhada e a umidade fria que subia do chão. A mente, treinada para dissecar problemas complexos e antecipar riscos, agora era um turbilhão de cenários catastróficos.
Ele ensaiava o que dizer, como reagir a uma extorsão, como não desmoronar se tudo fosse apenas mais uma brincadeira cruel do destino. A esperança era um veneno que ele havia aprendido a evitar, mas ali estava ele, bebendo-a em goles desesperados, esperando por um milagre ou pela confirmação de seu inferno particular. Pontualmente ao meio-dia, uma figura pequena e hesitante se aproximou. Era uma menina, talvez com uns 11 anos, vestindo um moletom desbotado e um par de tênis gastos. Seus cabelos estavam presos num rabo de cavalo desajeitado, e seu rosto era fino, pálido, dominado por 2 olhos enormes e escuros que pareciam carregar o peso do mundo. Marcelo sentiu uma onda de decepção e raiva. Uma criança? Era isso? Uma piada de mau gosto, um trote. Ele se preparou para se levantar, para dispensá-la com a frieza que o último ano lhe ensinara, mas algo naqueles olhos o deteve. Havia medo ali, um medo profundo e genuíno, mas também uma centelha de determinação que era impossível ignorar. Ela parou a alguns metros de distância como um animal assustado e apenas o observou, esperando que ele fizesse o primeiro movimento. "Você é o pai do Gabriel." A voz dela saiu baixa, quase um sussurro mais firme. Marcelo apenas assentiu, incapaz de formular uma palavra. A menina, que ele mais tarde descobriria se chamar Marina, deu um passo à frente. "Ele está bem, assustado, mas bem. Ele sente falta do biscoito de polvilho que o senhor comprava, aquele da embalagem verde." Aquele detalhe tão específico, tão insignificante para o mundo, mas tão central em sua rotina com o filho, atingiu Marcelo como um soco no estômago. Ninguém sabia daquilo. Nenhum relatório, nenhuma investigação havia mencionado aquele detalhe doméstico, aquela pequena tradição dos seus sábados de manhã. A armadura de ceticismo rachou. E pela primeira vez em meses, ele sentiu as lágrimas quentes subindo aos seus olhos. A menina à sua frente não estava mentindo. Marina começou a falar, e sua história era um mosaico de medo e coragem. Ela morava em um aglomerado na periferia, um lugar onde a lei era ditada por uma quadrilha local. Sua família, endividada e ameaçada, fora forçada a esconder o menino em sua casa, um segredo que pesava sobre todos como uma mortalha. Ela descreveu o quartinho nos fundos, a janela minúscula, o silêncio imposto a Gabriel durante o dia. Contou como ouvia o choro baixo dele durante a noite, um som que se misturava aos seus próprios pesadelos. Falou do terror constante, da presença dos criminosos em sua casa, homens que não hesitavam em usar a violência para manter o controle. A vida de Marina era uma prisão dentro de sua própria casa, e Gabriel era seu companheiro de cela, um prisioneiro como ela, ambos vítimas de circunstâncias que não podiam controlar. Enquanto ouvia, Marcelo travava uma batalha interna feroz. Seu instinto de empresário gritava para ligar para a polícia, para acionar seus contatos, para organizar uma operação tática. Era o procedimento lógico, o caminho seguro. Mas seu coração de pai via a verdade nua e crua naqueles olhos infantis. Ele se lembrou do ano perdido, da burocracia policial que o tratou como apenas mais um número, dos investigadores particulares que lhe entregaram relatórios caros e inúteis. A polícia poderia fazer uma operação desastrada, transformar o resgate em um confronto, colocar Gabriel e aquela menina em um perigo ainda maior. Ele olhou para Marina, tão pequena e frágil, e viu a coragem que faltou em tantos adultos ao seu redor. Confiar nela era um risco absurdo, mas não confiar parecia uma traição imperdoável. É por histórias como a de Marina, por essas faíscas de coragem que surgem nos lugares mais sombrios, que sentimos a necessidade de continuar. Se você também se emociona com a força que existe na vulnerabilidade, se inscreva em nosso canal. Seu apoio nos ajuda a dar voz a quem o mundo tantas vezes se recusa a ouvir.
garantindo que mais relatos de bravura silenciosa possam ser compartilhados e nunca esquecidos. Por que você está fazendo isso? Marcelo perguntou, a voz rouca pela emoção contida. Eles podem machucar você, sua família. Marina encolheu os ombros, um gesto que contrastava com a firmeza de seu olhar. Porque é o certo a se fazer. E por quê? Porque o Gabriel me deu um desenho. Ele desenhou nós dois voando para longe daqui. A simplicidade daquela resposta desarmou Marcelo completamente. Não havia interesse, não havia um pedido de recompensa. Havia apenas a pureza de uma criança que, em meio ao horror, se apegou a um gesto de amizade e a um senso de justiça que os adultos ao seu redor haviam perdido. Ele entendeu que Marina não era apenas uma informante. Ela era a primeira aliada de verdade que ele encontrava em sua busca desesperada. Aos poucos, a postura de Marcelo mudou. O empresário calculista deu lugar ao pai protetor. Ele notou como ela tremia de frio e ofereceu seu paletó, que ficou enorme nela, transformando-a numa figura ainda mais frágil. Ele a convidou para se sentar ao seu lado e comprou um copo de caldo de cana de um vendedor ambulante, insistindo para que ela bebesse. E enquanto ela bebia, com as mãos pequenas segurando o copo, ele viu nela não apenas a chave para encontrar seu filho, mas outra criança que precisava desesperadamente de ajuda. A missão dele, que até aquele momento era singular e egoísta, começou a se expandir. Ele não poderia simplesmente pegar Gabriel e deixar Marina para trás, à mercê da vingança da quadrilha. Salvar um significava, de alguma forma, ter que salvar os dois. Foi nesse instante que a virada interna aconteceu. Marcelo compreendeu que um resgate convencional, com a polícia invadindo o aglomerado, seria um desastre. Os criminosos tinham olhos e ouvidos em toda parte. Qualquer movimento suspeito colocaria as duas crianças na mira. A única chance de sucesso era um plano silencioso, cirúrgico, guiado pela única pessoa que conhecia as rotinas, os pontos cegos e os medos dos captores: Marina. A ideia era aterrorizante. Sua vida inteira fora construída sobre controle, dados e certezas. Agora, o destino de seu filho dependia da palavra de uma menina de 11 anos e de um plano improvisado, traçado em um banco de praça. Era um salto de fé no abismo, mas ao olhar para o rosto determinado de Marina, ele soube que não tinha outra escolha. Nesse momento de decisão, ele entendeu algo profundo, uma verdade que transcende os laços de sangue. Se essa transformação na jornada dele tocou você, considere se inscrever. É o seu apoio que nos permite continuar registrando essas histórias de coragem, mostrando como a empatia pode redesenhar o mapa de nossas vidas e nos guiar por novos caminhos. Eles se moveram para um café discreto do outro lado da rua, um lugar onde poderiam conversar sem chamar atenção. Ali, sob a luz amarelada de um abajur, o poderoso CEO e a menina da periferia se debruçaram sobre um guardanapo de papel. Marcelo, que estava acostumado a comandar reuniões em salas de vidro com tecnologia de ponta, agora ouvia atentamente enquanto Marina desenhava um mapa tosco de sua casa e da viela dos fundos. Ela descrevia os horários dos homens, quem ficava de guarda, quando a troca de turno acontecia, qual era o cachorro que latia para estranhos. A cada detalhe que ela fornecia, a tensão no ar se tornava mais palpável. O plano que começava a se formar era arriscado, quase suicida, mas era o único que eles tinham. A conexão entre os dois se aprofundava a cada palavra trocada. Ao final da tarde, eles tinham o esboço de uma estratégia. Marcelo a levaria para um lugar seguro antes de agir, e depois voltaria para buscá-la junto com Gabriel. A despedida foi carregada de uma emoção silenciosa. Ele a deixou em um hotel simples, pagou adiantado e lhe deu um celular descartável. "Me ligue se qualquer coisa acontecer, qualquer coisa", ele disse, a voz firme, mas os olhos revelando o medo que sentia por ela. Ao vê-la entrar no quarto,
pequena e sozinha, carregando seu paletó como um escudo. Marcelo sentiu o peso da responsabilidade esmagá-lo. Ele não era mais apenas um pai em busca do filho. Ele era o guardião de duas crianças, duas vidas inocentes que o destino havia colocado em suas mãos. A noite que se aproximava seria a mais longa e decisiva de sua existência. A escuridão da madrugada no aglomerado era densa, quase palpável, preenchida por um silêncio que parecia mais perigoso do que qualquer ruído. Marcelo seguia Marina. Seus sapatos caros completamente inadequados para o chão de terra batida e irregular das vielas. Cada passo era um cálculo de risco. Cada sombra, um inimigo em potencial. O ar era gelado e carregava o cheiro de mofo e de fumaça de lenha, odores de uma vida que ele jamais imaginou tocar. Marina se movia com a agilidade silenciosa de quem conhecia cada centímetro daquele labirinto, uma pequena guia em uma missão impossível. Ela parou diante de uma porta de madeira nos fundos de um barraco, o coração de Marcelo martelando contra suas costelas com uma força que o deixava tonto. Ela apenas olhou para ele, os olhos enormes transmitindo todo o medo e toda a esperança do mundo, e assentiu. A hora havia chegado. A porta rangeu, um som obsceno na quietude da noite. O cômodo era minúsculo, quase um armário, e o cheiro de confinamento era sufocante. Em um colchão fino jogado no chão, uma pequena figura estava encolhida. Era Gabriel. Mais magro, o cabelo mais comprido, mas era ele. Seus olhos se abriram assustados e se fixaram nos de Marcelo. Por um instante, o tempo parou. O ano de dor, de busca, de relatórios inúteis e de noites insones se condensou naquele único momento de reconhecimento. Marcelo se ajoelhou ao lado do colchão, a garganta fechada, as lágrimas que ele segurou por tanto tempo finalmente escorrendo por seu rosto. Ele estendeu a mão e tocou o rosto do filho, sentindo a pele quente, real. Acabou, filho. Papai está aqui. Estamos seguros agora. Ele sussurrou, a voz quebrada, e o puxou para um abraço que era um misto de redenção e desespero. Enquanto segurava o corpo trêmulo de Gabriel, Marcelo sentiu algo se quebrar dentro de si. Não era mais dor, mas a casca dura da culpa e da impotência que ele carregara como uma armadura. O peso de um ano de fracasso se dissipou, substituído por uma onda de força protetora que ele não sentia desde o dia do acidente. Ele não era mais o CEO paralisado em seu apartamento estéril. Ele era um pai que havia cruzado o inferno para resgatar seu filho. Aquele abraço não era apenas um reencontro, era a sua própria ressurreição. Ele olhou por cima do ombro de Gabriel e viu Marina na porta, observando-os com uma expressão que misturava alívio e uma tristeza profunda. Naquele momento, ele soube que sua missão não estava completa. A responsabilidade por aquela menina era tão visceral quanto a que sentia pelo próprio filho. A fuga era um borrão de adrenalina e medo contido. Marcelo carregava Gabriel, que se agarrava a ele como se sua vida dependesse disso, enquanto Marina os guiava pela mesma viela escura. Estavam quase alcançando a rua principal quando uma sombra se materializou na frente deles. Era um homem, um parente de Marina, os olhos injetados de fúria. "Sua traidora! O que você fez?" Ele rosnou, a voz baixa e ameaçadora, avançando na direção da menina. O terror paralisou Marina, que encolheu contra a parede pequena e indefesa. O mundo de Marcelo se afunilou naquele instante. O perigo não havia acabado, ele apenas mudara de alvo. O homem ergueu a mão para agarrar a menina e o instinto mais primitivo de Marcelo, o instinto de um protetor, tomou controle total de suas ações e de seu ser. Sem um segundo de hesitação, Marcelo se moveu. Com Gabriel ainda seguro em um braço, ele se interpôs entre o homem e Marina, usando o próprio corpo como um escudo.
Ele não disse uma palavra, apenas olhou para o agressor com uma ferocidade silenciosa, uma promessa de violência que o homem, acostumado a intimidar os fracos, não esperava encontrar no rosto daquele estranho bem vestido. O agressor recuou um passo, surpreso pela resistência inesperada. Naquele momento, sob a luz fraca de um poste distante, eles não eram mais um empresário e duas crianças assustadas. Eles eram uma unidade. Marcelo, com um filho em um braço e a outra mão estendida para proteger a menina que os salvara, havia acabado de redefinir os limites de sua família. O vínculo entre os três, forjado no medo e na coragem, tornou-se inquebrável. A poeira do resgate assentou, mas a complexidade da situação apenas começava a se revelar. A intervenção policial, acionada discretamente por Marcelo após estarem em segurança, foi rápida e eficiente, desmantelando a quadrilha que aterrorizava a comunidade. Contudo, a vitória trouxe consigo um paradoxo cruel. A família de Marina, cúmplice por coação, foi desfeita, com alguns membros presos e outros foragidos. A menina que arriscou tudo para salvar Gabriel agora não tinha para onde voltar. Ela se tornou uma heroína órfã, uma pequena refugiada de sua própria vida, cuja bravura a deixou completamente sozinha no mundo. Marcelo a observava, sentada em silêncio no sofá de seu vasto apartamento, e compreendia que a responsabilidade dele ia muito além de uma simples gratidão. O destino não havia apenas devolvido seu filho, ele havia lhe entregue uma nova e inadiável missão, um dever moral que seu coração já havia aceitado sem hesitação. O apartamento, antes um mausoléu de luxo e dor, começou a respirar novamente. Onde antes reinava o silêncio estéril, agora ecoava a sinfonia caótica e feliz da infância. Brinquedos espalhados pelo chão de mármore, desenhos coloridos fixados com ímãs na geladeira de aço escovado, o cheiro de pipoca no final da tarde. Gabriel e Marina, unidos por uma experiência que ninguém mais poderia compreender, tornaram-se inseparáveis. Eles desenvolveram uma linguagem própria, feita de olhares cúmplices e segredos sussurrados, curando as feridas um do outro com a naturalidade que só as crianças possuem. Marcelo, pela primeira vez em mais de um ano, se pegava sorrindo sem motivo aparente, apenas por observar os dois juntos. Aquele espaço frio, que antes apenas amplificava sua perda, estava finalmente se transformando em um lar, aquecido não pelo sistema de calefação, mas pela presença vibrante daquela nova e improvável família. Foi em uma dessas tardes, enquanto observava as duas crianças construindo um forte de almofadas na sala, que Marcelo entendeu a dimensão completa de sua transformação. A dor excruciante que o definira por tanto tempo havia se transmutado em um propósito. Ele olhou para os relatórios inúteis dos investigadores, empilhados em seu escritório, e soube o que precisava fazer. Com seus recursos, sua influência e, acima de tudo, sua experiência vivida na pele, ele criaria uma fundação dedicada a ajudar famílias de crianças desaparecidas. É por causa de finais como este, que nascem da coragem e da compaixão, que a nossa missão de contar histórias se torna tão vital. Se a jornada de Marcelo, Gabriel e Marina te inspirou, inscreva-se para nos ajudar a garantir que mais luz encontre o seu caminho através da escuridão, dando esperança a quem mais precisa. Meses depois, os papéis da adoção foram assinados, uma formalidade legal para uma verdade que já pulsava no coração dos três. Marina não era mais a menina assustada da praça. Era Marina, filha de Marcelo e irmã mais velha de Gabriel, seu nome agora entrelaçado ao deles para sempre. O apartamento em Lourdes continuava com suas janelas panorâmicas, mas a vista que Marcelo mais apreciava não era a da cidade lá fora, e sim a de seus dois filhos dormindo tranquilos em seus quartos.
Ele aprendeu da maneira mais dura que a verdadeira riqueza não estava em suas contas bancárias ou no sucesso de suas empresas, mas na desordem feliz de uma casa cheia, nos laços que o coração escolhe construir na adversidade. A família que ele perdeu nunca seria esquecida, mas a família que ele encontrou no meio dos escombros era a prova de que, mesmo após a noite mais escura, o sol sempre encontra um jeito de nascer outra vez.